Olá, estudante! Bem-vindo de volta à nossa aula de literatura em que estamos conhecendo aqui os ladrões de histórias. Lembra que na aula passada, a aula número 30, a gente estava investigando o que tinha acontecido porque estava uma confusão no mundo, porque as palavras estavam sumindo e as pessoas estavam se esquecendo de coisas, de informações. Nada estava sendo escrito, por completo, porque estavam faltando letras que estavam sendo devoradas pelos trevosos, aqueles monstrinhos. Mas ainda bem que Jorge e Alice aceitaram o desafio e, com a ajuda do seu zelão, conseguiram ir lá para o país da imaginação, buscar a caixa para poder prender os trevosos, a caixa da escuridão. Conseguiram prender os trevosos e levar de volta para o país da imaginação. Quase tudo resolvido. Tinha uma questão ainda, né? Tinha. Eles precisavam resgatar as histórias e levar novamente para o mundo real, porque senão as histórias iam se perder para sempre. O problema é que as musas que guardavam as histórias lá no arquivo da Terra só davam uma história por vez. E eles não teriam condições de ficar indo e voltando tanto assim. Então eles precisaram do anjo da verdade primeiro para contar que eles precisariam pegar as cópias das histórias, e ainda bem que eles estavam com o anjo da verdade, e convenceram então a musa. Mas eles foram ali até o momento em que chegaram para esse desafio. E a gente parou nesse momento. Um desafio que eu deixei para você. Mas eu quero resgatar. E mesmo porque, se você não teve oportunidade de assistir a aula 30, você pode fazer agora também. Se você já fez, ótimo, já vai poder conferir comigo. Mas para conseguir prosseguir, Jorge e Alice teriam que preencher essa cruzadinha. Ia formar aqui uma palavra nova. E é essa palavra que vai dar a chave de acesso. Então, anote lá e eu vou te ajudando a fazer esse registro, certo? Então, veja lá. Você tem que anotar 7 perguntas. A primeira pergunta é: o que tem pernas, mas não pode andar? A segunda: o que tem cabeça, mas não pode pensar? A terceira: o que tem pé, mas não pode andar? Quarta: o que tem língua, mas não pode degustar? 5. O que tem orelha, mas não pode ouvir? 6. O que tem nariz, mas não pode cheirar? E 7. O que tem dentes, mas não pode morder? Então, para marcar, então faça um embaixo do outro. Como está aqui, 7. Eu vou deixar na tela para que você possa ver melhor. Mas a primeira palavra tem 4 letras. A segunda tem 5. A terceira tem 8. A quarta tem 4. A quinta tem 5. A sexta tem 5 também. E a sétima tem 4 letras. Eu vou te dar um tempo para registrar essas perguntas. Você vai precisar ter anotado para poder responder. Então, anota ali.
Se você não conseguiu preencher logo de cara, Jorge e Alice também não conseguiram, não fique preocupado. Então eu vou te dar uma dica, assim como Jorge e Alice receberam lá de uma das musas uma dica. Ela começou a desenhar no chão algumas figuras, todas misturadas, mas que correspondem a todas essas respostas. Então vai ficar bem mais fácil para você, tenho certeza. Olha lá o que ela desenhou. A musa pegou uma pedra e desenhou no chão 7 figuras, correspondentes a 7 palavras. Então, agora você consegue, né? Tenho certeza. Confira se você acertou. Já vai vendo ali se cabem essas palavras nos espaços. Estava faltando algum? A tua chance é agora. Então, pode ir lá.
Agora ficou bem fácil, né? Então vamos conferir finalmente para a gente ver se a gente consegue prosseguir com a nossa leitura, com a nossa aventura. Então, o que tem pernas, mas não pode andar? Ok, preenche primeiro. Vamos lá? Você marcou? Mesa, isso aí. As pernas da mesa. Muito bom. 2. O que tem cabeça, mas não pode pensar? Prego. Você conseguiu ver o prego lá? Boa. 3. O que tem pé, mas não pode andar? Montanha. Lá no pé da montanha. 4. O que tem língua, mas não pode degustar? Fogo, né? Língua de fogo. 5. O que tem orelha, mas não pode ouvir? Livro, orelha de livro, essa partezinha que a gente tem com algumas informações, né? 6. O que tem nariz, mas não pode cheirar? Avião, nariz do avião. E o 7, que tem dentes, mas não pode morder? Alho. Ah, agora tá tudo preenchido. E qual foi a palavra que nós conseguimos identificar aqui no meio, que é finalmente a nossa chave de acesso? Memória. Claro, aqui a gente só precisa de um acento. Memória. Então, é para lá que a gente vai na leitura. Vamos ler o capítulo da memória. Caminharam por um longo e escuro corredor até chegarem ao imenso salão iluminado por archotes presos às paredes, onde, em compridas prateleiras, estavam enfileiradas milhares de garrafas, em cujos rótulos se podia ler o nome da história que continham. Era o arquivo da Terra, onde as musas guardavam cada uma das histórias originais que traziam do mar de letras. E agora, disse Jorge, como vamos saber quais histórias devemos pegar? Acho que temos um problemão, disse Alice. 2, disse o anjo da verdade. Afinal, de que maneira vamos levar tantas garrafas? 3, disse o garoto. Temos de encontrar a cachoeira da memória. Senão, vamos perder tudo na volta quando passarmos pelo rio do esquecimento. É verdade, disse o anjo. Então, ouviram uma voz vindo do fundo do salão. Quem são vocês? Em seguida, apareceu diante deles uma moça de beleza assombrosa, alta e esguia, com longos cabelos loiros caindo sobre os ombros. Jorge se incumbiu de dizer quem eram e o que os trouxera ali, que foi confirmado pelo anjo da verdade, de forma que ela não duvidou deles em nenhum momento. E você? Perguntou a menina. Quem é? Sou Mnemose, respondeu a jovem. Puxa, que nome engraçado, comentou o garoto. Significa memória em grego, continuou ela. Eu organizo nas prateleiras do arquivo da Terra
as histórias que as musas colhem em garrafas no Mar de Letras. Você é uma espécie de bibliotecária? Perguntou Alice. Uma garrafatecária, mais precisamente, disse a moça. Bem, se não levarmos uma cópia de todas essas histórias, nosso mundo jamais será o mesmo, disse Jorge. Podemos contar com a sua ajuda? Acho que sim, disse Mnemosyne. São milhares de histórias, mas posso juntar todas em um jeito que ocupe pouco espaço. Histórias concentradas? Perguntou a menina. Isso mesmo, respondeu Mnemosyne. A gente comprime e coloca numa só garrafa. Como fazemos com um pendrive? Disse o garoto. Exatamente. Mas são milhares de histórias, disse o anjo da verdade. Não tem problema. As musas me ajudam, disse Mnemosyne e bateu palmas. Imediatamente surgiu uma verdadeira legião de musas que receberam ordens e começaram a se movimentar, pegando as garrafas das prateleiras e levando-as para o fundo do salão. E como você vai fazer as cópias? Perguntou Alice. Isso é segredo, respondeu Mnemosyne. Esperem aqui que eu já volto. E quando ela reproduzia as histórias e as concentrava, os dois amigos e o anjo foram atrás da cachoeira da memória. Precisavam se banhar em suas águas para conseguirem atravessar o rio do esquecimento. Embrenharam-se em meio aos corredores que afluíam em várias direções e nada encontraram. Até que cessaram as buscas e ouviram o som de uma queda d'água. Continuaram e viram lá longe uma exuberante cascata que nascia do alto das rochas. Tentaram se aproximar, mas por mais que andassem em sua direção, a distância se mantinha a mesma. Damos um passo para frente, ela dá outro para trás, disse Jorge. Desse jeito, não vamos conseguir nunca. E não vai adiantar nada a boa vontade de Mnemosyne, disse o anjo da verdade. Voltaram ao salão desanimados. Alice sentou-se numa pedra que servia de banco e ficou pensativa, olhando as garrafas que as musas devolviam às prateleiras. Então, teve um estalo. Lembrou-se de seu frasco que ainda continha a poção do amanhã. Abriu às pressas a sua mochila, revirando o conteúdo ansiosamente e, por fim, o encontrou. Oba! Exclamou ela. Achei a solução. Jorge deu um salto de alegria e abraçou. O anjo da verdade os observava sem entender nada. É uma poção mágica, explicou a menina. Com ela, posso levar a garrafa com as histórias concentradas sem passar pelo rio do esquecimento. Mas como? Perguntou o anjo. Saltando no tempo e no espaço, respondeu ela. E nem precisou dizer mais nada, porque o anjo sabia que era verdade. É isso aí, vibrou Jorge novamente. Além do mais, a gente não ia poder mesmo ficar com a poção do lado de lá. Vamos, disse Alice. Xiii, exclamou o garoto. De repente, coçando a cabeça. Lembrei de um detalhe. Que detalhe? Insistiu ela. Eu não tenho mais poção nenhuma. Caramba, eu tinha esquecido. O anjo da verdade os observava em silêncio sem poder fazer nada. Bem, sugeriu Alice, vou tomar a poção e pular uma linha para chegar amanhã no mundo real. Você vai na frente e me espera lá. Está certo, concordou Jorge. Volto antes por onde viemos. Não tardou. Mnemosyne chegou com a garrafa contendo a cópia concentrada de todas as histórias. Os três agradeceram a sua imensurável colaboração e pegaram o caminho de regresso. À beira do rio do esquecimento,
o anjo da verdade pediu a Jorge para guardá-lo novamente na caixa, já que também havia cumprido a sua missão. O garoto o atendeu e pegou o barco para atravessar o rio. Vou esquecer de tudo, disse ele à menina. Mas você me refresca a memória quando a gente se encontrar em casa, certo? Claro, respondeu ela, mesmo porque vou precisar da sua ajuda. No entanto, uma dúvida perturbava Jorge. Não prestara muita atenção na vinda. Depois que atravesse o rio, qual direção deveria seguir para voltar ao mundo real? Norte, sul, leste ou oeste? Uma bússola ajudaria, disse Alice, que também não se recordava direito do caminho. Haviam pego a bússola na casa de seu zelão antes de partir pela primeira vez? Ou nem tinham imaginado que ela seria um aliado indispensável? Neste momento da leitura, seria bem importante que você visse nas suas anotações se você pegou a bússola ou se não. Se você não pegou a bússola para colocar na sua mochila, naquela seleção, agora ia precisar de mais ajuda, né? Mas a gente vai considerar que tem a bússola sim. Então, vamos lá para saber o que acontece nessa sequência. Vamos para o capítulo Bússola. Por sorte, haviam trazido a bússola, embora não a tivessem usado em nenhum momento da jornada. É hora de usá-la, disse Jorge, reanimado. Se eu não me engano, viemos do norte do cânion. Será que não foi do sul? Disse a menina, coçando a cabeça. Xiii, agora estou em dúvida, disse o garoto. Mas tenho uma ideia. Abriu novamente a caixinha e perguntou ao anjo da verdade. Como sabia das coisas e do que era certo e errado, o anjo respondeu: vocês vieram do norte. Ufa, disse Jorge, aliviado, e agradeceu ao anjo. Bom, você já sabe como retornar do país da imaginação, comentou Alice, feliz com a artimanha do amigo. É hora de irmos. Amanhã a gente se vê. Você tem de me lembrar de tudo, hein? Disse o garoto. Pode deixar, disse a menina, prometendo que iria procurá-lo ao chegar lá. Agora bastava ela beber a poção, ver as linhas do futuro aos seus pés, saltar apenas uma e desaparecer, indo para o dia seguinte reencontrá-lo no outro lado. Então colocariam um ponto final naquela confusão toda. Colocar um ponto final seria bom, né? E vamos ver como termina a história. Bom, como eles conseguiram fazer isso e voltar para a Terra, conseguiram voltar. O Jorge também não se perdeu, porque tinham conseguido uma boa solução para o problema também, né? E conseguiram ter todas as histórias. Não teve problema nenhum mais, porque estavam devolvendo ao mundo todas essas histórias. E o que aconteceu quando eles chegaram na casa do seu zelão? Seu zelão mostrou um livro que ele estava lendo. Chamava-se Ladrões de Histórias. Antes estava em branco e agora estava totalmente reescrito. Então tinha dado certo realmente, né? Sim, tinha dado tudo certo. Então, eles foram para conhecer melhor o autor. Como assim conhecer melhor o autor? É o que o caminho nos leva para conhecer o autor, que é o João Anzanello Carrascosa, o autor deste livro. Muito bacana, não é? Então, ele escreveu essa história e várias outras. Muito bacana se você conseguisse percorrer os diferentes caminhos que nós temos nessa leitura. Mas aqui você já pode conhecer toda a trajetória de Jorge e Alice para resgatar essas histórias cheias de referências, não é?
É muito bonito quando a gente fala que os trevosos não podiam falar, né? E que na escuridão é que morava o silêncio, né? E que o silêncio era essa ausência das palavras, em que a gente não poderia ter nada escrito, nada falado, nada desenhado, né? Bem interessante essa leitura. E você pode saber um pouquinho mais sobre o autor, que tem outras obras interessantes, tá? Esse é Ladrões de Histórias, de João Anzanello Carrascosa. A gente termina a nossa leitura aqui, a nossa aventura pelo País da Imaginação. Agora que a gente já conseguiu resgatar as histórias de novo para o nosso mundo, nós podemos trazer uma nova história na nossa próxima aula. E a gente se encontra, então, na próxima história. Até lá! Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia. Jeito número 1, o pezinho. Não é lá muito afetivo, mas já é um clássico. Jeito número 2, o autoabraço à distância. O segredo é abraçar você mesmo como se estivesse abraçando o outro. E imaginar que você está recebendo um abraço do outro no seu próximo abraço. Deu para entender? Jeito número 3, a dancinha sincronizada. Esse é só para quem gosta de uma diversão. Vocês combinam uma dancinha e bora se divertir com seus amigos. Jeito número 4, o jeito que você inventar. Vale qualquer coisa, vale tudo junto. Vale soltar a imaginação, só não vale tocar, tirar a máscara ou chegar perto. Por mais que você goste muito do seu amigo, é preciso manter o distanciamento. Ou seja, fique sempre a 4 passos bem grandões dele. Até mais!